Olá, irmãos, tudo bem? Então, voltando lá, né? A leitura do livro de Marcos, paramos no 12:28, o primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, holocaustos e sacrifícios, irmãos, então você não precisa fazer, irmãos. Holocaustos, sacrifícios, oferendas, matar pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus, sacrificar, se sacrificar, não precisa. É só amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho um vídeo falando no canal sobre o que é isso, se o irmão quiser saber. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: como diz os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouve a boa verdade. Então, Jesus é filho de Deus, nosso irmão, e assim como nós somos filhos de Deus. Jesus é nosso irmão mais velho, mais desenvolvido. Então, Jesus não é o que ele é porque ele é filho de Davi, não é porque ele é porque de Salomão, não é porque ele é Jesus, não é nada disso. Porque quem é o homem para ser maior do que Jesus? Jesus, quando ele encarnou aqui na Terra para ajudar os irmãos, nos ajudar a trazer a luz, ele já tinha 13 bilhões de anos. Os espíritos que estão aqui na Terra têm 2 milhões e 500 milhões, 2 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus já tinha 13 bilhões de anos e não mudou os 13 bilhões de anos porque só passou 2.000 anos. Jesus, porque ele já falava: eu já era antes de você. Quer dizer, Jesus já era nascido antes daquela pessoa. Então Jesus era maior, Jesus é filho de Deus e não filho de Davi. Jesus é filho de Deus, não filho de Davi. Davi foi grande, mas também fez muita coisa errada como rei. Salomão foi grande, mas fez muita coisa errada. Jesus cometeu duas coisinhas pequenas, né? Que uma é falar naquela figueira, que a figueira secou, né? E outras que Jesus fez foi tocar aquelas pessoas que estavam lá vendendo coisas no templo. São duas coisas que Jesus fez e que depois ele teve que vir que acertou quando ele estava sendo martirizado. As duas coisas erradas que Jesus fez, se Jesus fez alguma coisa errada, mais nada, o que Davi fez? Fez um monte de coisa errada, criminoso, matou um monte de coisa, matou um monte de gente, mandava matar. Então Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de Deus, que é todo criador. Então tem muitas coisas assim que são complicadas, né? Mas aqui ele está fazendo a pergunta se Jesus é filho de Davi. Não, Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de Deus. Jesus censura os escribas. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças. Escribas e fariseus, né, que eles tinham dinheiro, né, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, gostam de ser
olhadas, gosta de se mostrar. E dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas. Quer dizer, vão lá e judiam e querem os seus tributos e querem as coisas e não estão nem aí, né? Só querem ser bom, é o que tem hoje, né? Deus permite que a pessoa chegue a um presidente da república, chegue a um senador, um governador, que é muito difícil chegar, só por permissão de Deus. Seja um padre, seja um pastor, seja, né, da igreja espírita, da Federação Espírita, qualquer lugar, do candomblé. Seja um diretor de uma empresa, Deus permite isso, a pessoa só faz coisas erradas, só se lambuza, vai ter que responder por tudo isso. E isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então, irmão, você aí que é tudo isso que eu falei, cuidado com a condenação. Cuidado com o que você vai passar depois que você desencarnar. Você pode tomar vinhos caros, né? Pode fazer o que você quiser, só que você vai ter que fazer os seus acertos lá, depois você vai ver quanto que você vai chorar e vai sofrer. Por isso, então, arrependei-vos, irmãos, mudai-vos os seus jeitos, seus modos de pensar. Segue Jesus, seja humilde, faça as coisas certas. Saia da corrupção, saia da inveja, da mágoa. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, no templo, né? Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito dinheiro, né? Vindo, porém, muito dinheiro é o que falei, porque está escrito só deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Então eles deram do que não fazia falta. Mas esta, quer dizer, a viúva da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, de todo o seu sustento. Então, quando você for dar alguma coisa, né, aquele que dá o que não tem, né, isso que é amar a teu próximo a ti mesmo, né? Você fazer para o próximo o que você não tem para você. Você dá o que vai faltar para você. Aí sim, porque se você dá o que te sobra, é uma caridade boa, mas não é tanto quanto você dá o que você precisa. E confiar em Deus, que Deus vai preparar outra coisa melhor para você, ou vai preparar dinheiro para você pagar. Não estou querendo dizer com isso que você faça isso, irmão, né? Faz na guia de Deus tudo certinho, né? Pra você não sofrer. Tem que ser esperto, né? Simples como uma pomba, esperto como uma serpente, para viver no mundo. Tá? Dá para nós ler esse aqui, o sermão profético, o princípio das dores. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Também essa parte de edifícios também realmente foi, não sobrou nada, eles derrubaram tudo, mas também é o que você tem, né? Nas várias reencarnações que você tem, você vai perdendo a soberba, a grandeza, não vai sobrar pedra sobre pedra, vai sobrar só humildade e amor ao teu próximo e a Deus, isso que vai sobrar. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas, e qual sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Principalmente por causa de dinheiro, né, irmãos? E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras,
Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará a nação contra a nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. E isto será o princípio das dores. Já está acontecendo, já aconteceu, já está acontecendo. Tipo assim, qual a diferença, né, do que está acontecendo e do que vai acontecer? Porque sempre falaram que, sempre aparece alguém falando que é o fim, é o fim. Então a diferença é que quando for o fim mesmo acontecer, que isso aqui vai começar e não vai ter fim, né? Vai continuar cada vez pior. E não assim, que nem a Covid veio, mas foi embora, né? Então ele não vai vir ir embora, ele vai continuar. Mas olhai por vós mesmos, porque vós entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então aconteceu isso, já está acontecendo isso, por incrível que pareça, o ano de 2022 ainda tem ainda tem país matando cristãos. Ainda está acontecendo, por incrível que possa acontecer. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes, não só aos judeus, né? Porque os discípulos achavam que era só aos judeus. Depois que eles viram que não era, né? Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de passar. Então não fique preocupado, né? Não fique desejoso quando você tiver que sofrer o martírio. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então falais aquilo que Deus colocar na boca de vocês para falar, né, irmão? E o irmão entregará a morte, o irmão, e o pai filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então, quando Jesus fala assim, né, que ele não veio trazer a paz, mas a guerra, né, é porque ele fala das coisas, né, para mudar a essência, mudar a cabeça das pessoas, né, mas as pessoas não querem mudar. Ou tem alguém da família que quer mudar e quer seguir Jesus, né, quer fazer o bem, mas a parentela, a família não quer deixar e começa a judiar dessa pessoa. Então não é Jesus que veio trazer a espada, né? Jesus veio trazer conhecimento. Mas essa espada vai ser trazida, porque a espada é corte, é morte, né? A espada vai ser trazida por essas pessoas que não querem que você faça. Mesma coisa nesses países lá que estão matando lá os cristãos. Os cristãos estão quietos, não estão fazendo mal para ninguém. Estão tentando se reunir, não vão matar ninguém. Mas vêm lá os governos lá daqueles países e matam, né? Então não é Jesus que trouxe a espada, Jesus trouxe conhecimento. Quem trouxe a espada foi os homens, né? Dá para ler mais um, dá para ler mais esse ainda. O sermão profético continua: a grande tribulação. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está onde não está é porque de repente você é compelido a ir para aquele lugar porque você deve sofrer. Como aquelas pessoas teve tsunami, né? As pessoas iam pegar férias e iam para lá. Então o Espírito de Deus, alguém lá do mundo espiritual, trabalhou no coração deles para eles ir, e lá teve aquele tsunami e as pessoas morreram, né? Muitas pessoas morreram, ou quando cai um avião. Mas também tem outro lado também, né? A pessoa muitas vezes é aconselhada pelos irmãos, né? Saia daqui, vá para outro lugar, vai trabalhar em outro lugar, prepara outro serviço, tal, em outro estado, longe, e a pessoa não quer sair. E fica e tem um tornado, um temporal, um terremoto e acaba morrendo. Tem os dois lados de ver isso, né? E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma na sua casa. Então, sirva a Deus, fique com Deus, né, irmãos? Telhado também significa as coisas de Deus, Jesus, né? E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido. Aqui também no sentido de se você estiver fugindo, né? Fuja, não volte para trás, né? Não,
Não volte a pegar nada, né? Corra quando começar a tribulação, quando começar a guerra, alguma coisa, né? Corra. Terremoto, alguma coisa, maremoto, sei lá, tufão, furacão. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, né? Orai, pois, porque a vossa fugida não suceda nem no inverno. Então vocês vejam que quando vier realmente o final, né? Quando vier o final que vai vir, vai ter muita coisa ruim, né? Vai ter muita temporal, remota, então vai ser complicado. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação. Nunca houve, então não houve nada parecido. É porque na verdade vai destruir tudo, né? Não só uma parte, né? Que nem houve só em Sodoma, só em Gomorra, só em Pompeia, né? Não, vai ser para todos, né? Todo mundo. Que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Essa parte que quando abreviados, né, o 24 horas vai ser 24 horas, mas, por exemplo, se isso deveria acontecer daqui 1000 anos, não acontece daqui 500 anos, não, isso é abreviar, mas não abreviar 24 horas. O dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, isso não vai mudar. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acreditais. Porque Jesus não vai vir, né? Jesus não vai. Jesus tá tão evoluído espiritualmente que Jesus não vai encarnar em lugar nenhum, né? Jesus não vai vir. Jesus está vindo, está canalizando com irmãos, está mostrando, está nas igrejas, né? Jesus muitas vezes fala e as pessoas acham que é o Espírito Santo, mas é Jesus, é Deus falando, entregando o recado, né? Jesus está vindo nesse sentido, né? Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, que for possível até os escolhidos. Então, irmãos, para não se enganar, né, quando começar essa tribulação, ela vai continuar, ela não vai parar. Não é que nem agora, né? Acontece, a pessoa fala que vai acontecer a tribulação, começa a acontecer alguma coisa e para. Daí volta tudo normal. Não vai voltar ao normal, você vai ser crescente, vai cada vez pior. Mas vós vereis que de antemão vos tenho dito tudo. Então tudo acontecerá quando começar a acontecer, né, irmãos? Quando começar a acontecer todas essas coisas, você saberá. E Jesus não vai vir, não vai reencarnar, não vai vir sobre as nuvens, não vai vir nada. Jesus não vai mais encarnar, não vai mais vir. Ele está muito elevado espiritualmente. Jesus não vai mais. Jesus já está vindo, já está aí. E quando começar a acontecer esses terremotos, maremotos, tal, você vai ver que vai ter muita coisa. E ele não vai parar, ele só vai continuar. A fome só vai continuar. Não vai voltar. Por isso que até agora ainda não aconteceu. Vai começar a acontecer. Né? Quando? Mas vai começar a acontecer. Alguns espíritos encarnados, canalizados, dizem que começou agora em alguma coisa que vai começar a piorar. Agora começou em 2022 e vai piorando até 2057. E daí para frente, né? Então a gente não sabe como que vai ser de verdade. Tá bom? Então Deus abençoe, irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido e a paz de Deus.